Saudamos todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos 23. Salmos 23. Vamos ler apenas o versículo 4. Em reverência à palavra de Deus, eu convido a igreja a estar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Só até aí, glória a Deus. Senhor Deus, pelo sangue do Senhor Jesus, abençoe aqui a todos nós, que a palavra do Senhor venha falar em cada um aqui nesta noite, preenchendo os nossos corações, nos dando um entendimento profético e assim estarmos preparados para o momento que antecede a volta do Senhor Jesus. Clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos assentados. O salmista aqui, irmãos, ele fala acerca do vale da sombra da morte, diante de uma experiência dele em toda a sua trajetória, porque Davi ele foi pastor de ovelha, ele sabia todo o cuidado necessário, tudo que era preciso fazer para que não viesse perder nenhuma ovelha. Às vezes o vale aqui aponta para um lugar perigoso, um lugar assombroso, né? Um lugar de dificuldade, um lugar de medo. Então, ali onde que ficava o vale é um lugar que ficavam os lobos, o urso, o leão, as feras. E lá no vale era fácil para eles. A presa para eles, eles tinham facilidade para ali tragar a presa. Então, resumindo aqui o que o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala do vale da sombra da morte, apontando para um lugar horrível, um lugar ao qual ninguém gostaria de estar. Ninguém gostaria de estar neste vale. Mas ele relata que ainda se ele estivesse neste vale, ele não ia ter medo. Por quê? Porque ele está aqui expressando a experiência dele com Deus, o agir de Deus na vida dele. Porque ele presenciou ali, em toda a sua trajetória, a mão de Deus agindo o tempo todo na vida dele. Ele sabia que teve situações que ele venceu, ele sobressaiu daquela situação, porque Deus é que pôs a mão e tudo se resolveu ali para o seu bem. Então ele entendeu, olha, Deus está comigo, eu sinto a presença dele, e nesse entendimento ele procurou fazer tudo aquilo que estava dentro da vontade de Deus, porque ele sabia que Deus ia sempre estar com ele em todo o seu caminhar. Então ele disse, olha, se tiver de passar, a situação for difícil, eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar assustado. Afinal, eu tenho um Deus que pode todas as coisas, um Deus que vai fazer tudo por mim, e a minha vida está nas mãos dele. Então, esse entendimento aqui, irmãos, é um entendimento para nós também aqui, porque tem tantas situações que às vezes a gente passa, a qual nós não gostaríamos de passar. Vamos dar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, uma enfermidade. Tem situações aí, nós tivemos aqui situações de irmãos passando por enfermidades que, se fosse assim olhar pela condição humana, eles não tinham como vencer a enfermidade. Mas a igreja orou, os irmãos buscou e Deus operou um milagre. Aquela situação que parecia não ter jeito, o Senhor operou um milagre, o irmão foi curado
E essas é as experiências que vai marcando a nossa vida. Então tem situações que nós não queremos passar. Nós podemos dizer aqui uma situação financeira, uma das coisas não resolve. Ninguém quer passar por uma situação assim. Às vezes uma luta lá no casamento, na família. São muitas e muitas situações que ninguém gostaria de passar. Mas tem que entender que Deus está conosco, Deus é o recurso, Deus é a solução, Deus é o sentido da nossa vida, Deus é a nossa vitória. Então o salmista entendeu isso, olha, Deus é o tudo da minha vida, Deus é a minha vitória, não tem medo, mas nós vamos vencer porque Deus é conosco. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe, fica essa pequena mensagem para nós entendermos que por mais que seja difícil a situação, nós podemos vencê-la, porque aquele que é conosco pode todas as coisas. Não foi assim que o apóstolo Paulo disse? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Que Deus assim os abençoe.